Kevin, me diz uma coisa, depois desse sucesso que o Grêmio está tendo ultimamente, dessa criação de jogadores de venda, é Arthur, é Cebolinha, enfim, é o Luan, é o Matheus Henrique agora, tem o PP, o Diego Rosa saindo cedo, o TT saindo cedo. Tu vê que hoje em dia o mercado está olhando mais pro Grêmio, está olhando com outros olhos, que a gente vê o Cebolinha saiu e o PP fez 2, 3 jogos, já estava todo mundo em cima do PP, que provavelmente não vai ter como segurar. Até eu estava conversando com o empresário dele no sábado. E tu está olhando que hoje tem um assédio maior do mercado europeu, enfim, para cima do Grêmio. Eu diria que o Grêmio conseguiu consolidar a sua marca de formador. Isso. No mundo. Já tinham outros jogadores como o Diego já tinha saído daqui, ou o Lucas Leiva, outros atletas. Mas não havia uma regularidade de formação. Havia. Então, assim, a gente conseguiu consolidar essa marca de formação. O mundo sabe que no Grêmio tem atletas bem formados. E que se for lá buscar o atleta, ele vai render. Então, acho que isso é algo que o Grêmio construiu, que já tinha, mas agora consolidou isso como algo que... Bom, lá no Grêmio, a gente sabe que se o atleta performar, ele tem a condição de performar aqui, na Europa, ou seja, em qualquer outro local do mundo. Então, isso é uma marca consolidada. Agora, o mercado europeu, ele cada vez mais também está olhando lá para esse jovem da base. Sim. Tanto que nós sofremos isso com o TT e com o Diego Rosa. Então, o Grêmio precisa, como todos os outros clubes, ter o cuidado de trabalhar a parte contratual lá na base e o pessoal que trabalha lá, o Francesco, o Ferrari, o Gustavo Schmidt, são muito responsáveis e estão muito ligados nisso, para que isso não venha acontecer. Então, o Grêmio tem uma fábrica de atletas. Nós agora, na semana que vem, a gente tem feito algumas reuniões essa semana. Na semana que vem deve estar subindo aí em torno de uma dezena de atletas do sub-20 para a transição. Uhum. Então, ela é uma máquina que anda. E isso é importante. E isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Elas ficam, por que esse processo de transição? Segurar os caras para chegar no profissional. Só que assim, o que tu fabrica é muito maior do que chega no profissional todo ano. Senão daqui a pouco nós vamos ter 30, 40 jogadores da base em 3 anos. E às vezes tu não consegue nem utilizar, né? Que nem, por exemplo, tu tem um lateral que nem o Wanderers, daí tu olha pro grupo principal, tem o Vitor Ferraz, o Orejuela e o Léo Gomes machucado ainda. Então assim, o processo de transição, além de fazer essa qualificação, que ainda tem lá do Renato ou do comissão técnica principal, mas aí que em 1, 2 anos a gente melhora, a gente qualifica esse atleta e dá oportunidade para estar surgindo mais na 20, mais na 17, mais na 15 e os que vêm da escolinha. Então, essa máquina, ela gira. E a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos também, os empréstimos que a gente tem feito de atletas para dar experiência e poder retornar e performar no Grêmio. É o exemplo agora desses 4 que a gente estava falando aqui. O Felipe, lateral direito, está fazendo um bom ano na Série B. O Friso está fazendo um bom ano lá no Vitória, apesar do Vitória estar com dificuldades. Sim. O Robert, em Portugal, está indo muito bem. Confirmei, Famalicão. Não sei nem se volta, porque o empréstimo dele tem uma cláusula, se eu não me engano, de 8 milhões de euros. Pô. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Se pagar... 8 milhões de euros. Se pagar... 8 milhões de euros. Se pagar... Nós não temos o que fazer, né? Renda, né? A não ser... Só que são atletas que não foram mais aqueles empréstimos assim, vamos botar o cara lá, vamos botar o cara lá. Jogar. Entendeu? Ou para se livrar daqui, porque o grupo está muito cheio. Não, são empréstimos pontuais que a gente fez com os atletas para eles terem o ganho esportivo, terem uma oportunidade que eles não teriam no profissional. Sim. Agora, porque o grupo já estava com muitos jogadores. O Léo Chu retorna. O Léo Chu deve retornar. E tá fazendo Isso é o outro, né? Que a gente estava esquecendo do Léo. Um baita de um campeonato. É o que mais se fala, né? Todo mundo Série A. Entrou lá no Ceará e pegou a titularidade e não saiu mais. Tá dando assistência, fazendo gol. Agora, tu imagina o Léo Chu, se ele tivesse ficado mais um ano na transição, que ele já estava 1 ano e meio aqui,
tendo a oportunidade de ir para lá jogar uma Série A. A gente tem que dar a minutagem para ele lá na Série A. Mas a gente nunca pode esquecer que o grupo de transição, ele é o terceiro ou o quarto jogador do profissional. Isso é fundamental. Então a gente tem que ter os melhores atletas no grupo de transição, porque quando o profissional tem alguém com a Covid, ele faz parte do grupo, né? Quando machuca alguém, ele pode vir aqui, pega o atleta, como foi o Wanderson, como foi vários outros atletas, o Guedes, lateral esquerdo, o Juan, zagueiro, o Rodrigues, zagueiro. Quando lesionou o Paulo Miranda, lesionou o Brás, subiu esses atletas e não voltaram mais porque fizeram a parte deles lá. Então, isso é fundamental, que a torcida precisa compreender. Este processo de preparação e qualificação final para chegar lá, dentro da parte técnica, a parte comportamental, a parte de logística, de viagem, de concentração, ela é igual ao profissional. Esse grupo, tendo aqui pré-profissional, ou dentro do profissional, como a gente chama, ele dá a chance da categoria de base estar formando mais e mais. E aquele que a gente não consegue ter a vazão para o profissional, a gente procura os empréstimos, que a gente sabe que ele vai ser aproveitado e que ele vai ter a minutagem que ele precisa para daqui a pouco voltar um pouco mais experiente. Então esses atletas, a comissão técnica do profissional vai avaliar se vão participar do grupo principal ano que vem, se vão participar do grupo do Campeonato Gaúcho, que voltam mais experientes, porque a gente não sabe os cenários ainda que vai acontecer. Então a gente tem que ter muita calma e muita tranquilidade, porque o Campeonato Gaúcho esse ano é um Campeonato Gaúcho perigoso. São 11 rodadas. Não é mais primeiro turno, né? Segundo turno. Então o Grêmio também está olhando para isso com muita responsabilidade. Não pode simplesmente botar o grupo de transição para jogar sem uma mescla. Então, só que isso a gente não sabe como vai ser ainda. Então esse cuidado, essa responsabilidade, pode ter certeza, nosso torcedor pode ter muita tranquilidade que a gente vai, o Grêmio vem fazendo. E outra coisa que é importante em relação ao grupo principal, né? Nós tínhamos ali um grupo em 16 e 17 e 19 e 20 é outro grupo. Houve um processo de transição e mudança com a mesma comissão técnica, que foi fundamental essa estabilidade, porque mudou a figura do time. Se tu for olhar quem é que nós temos lá de 16 e 17, é o Jeromel e o Kahneman, o Michael. É isso? Poucas peças, né? Se eu tô esquecendo de alguém, sim. Mas eu acho que são as 3 peças que ficaram. Então, assim, esse processo que nós tivemos em 18 e 19, futebol não é tão simples de encaixar um time. E mesmo assim, nós chegamos em semifinais, nós estamos chegando em final. Se Deus quiser, sempre vamos... entre os 4, né? Sempre. Então, assim, é difícil ganhar sempre. Mas o Grêmio está chegando pela estabilidade financeira. É assim que se ganha, né? Chegando lá, pela né? estabilidade da comissão técnica, pela estabilidade do conselho de administração, e que o Grêmio não perca isso nunca mais. 11 horas mais